Gênesis capítulo de número 32, a partir do versículo 22 até o versículo 32. Gênesis capítulo 32, do verso 22 ao 32. Amém? Jacó luta com Deus e transpõe o val de Jaboque. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te como te chamas. Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Àquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém? Todos conhecem bastante essa história. É uma história bastante lida e pregada, a história de Jacó atravessando o val de Jaboque. Mas todos conhecem a história de Jacó. Jacó, filho de Isaac e Rebeca, gêmeos, ele e Esaú. E já no ventre da mãe, Jacó lutava por seus interesses. Já no ventre de Rebeca, Jacó queria fazer as coisas com as suas próprias mãos. E ele queria passar na frente de Esaú. E ele já nasce agarrado no calcanhar de Esaú, tentando usurpar o lugar da primogenitura que Esaú havia de herdar. E Jacó, mais tarde, depois de adulto, junto com a sua mãe, eles armam uma estratégia para roubar a primogenitura do seu irmão. Todos conhecem a história. Rebeca dá a ideia, ele coloca lã de carneiro nos seus braços, veste a roupa de Esaú, se passa por Esaú. Isaac, já cego, avançado em dias, abençoa Jacó no lugar de Esaú. Só que por conta disso, ele precisa fugir do seu irmão. E ele foge e habita durante 20 anos na casa do seu tio Labão. Às vezes os nossos planos, eles podem até dar certo no momento, mas ele pode gerar consequências que durarão para o resto da nossa vida. Jacó e Rebeca morrem sem ver um ao outro. Nunca mais se viram, nunca mais tiveram contato. É muito perigoso quando nós queremos ajudar Deus com os nossos próprios propósitos, com a nossa própria estratégia. Deus, quando Ele tem algo na nossa vida, o que Ele requer de nós é obediência. É que nós permaneçamos na sua vontade, é que nós não saiamos da sua vontade. Não tente dar um jeitinho nas coisas que Deus pode fazer. Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Deus é poderoso para agir, e nós não precisamos tentar ajudar Deus com as nossas artimanhas, com as nossas estratégias, com o nosso jeitinho. Se Deus quiser abrir uma porta, não precisa usar de usurpação ou de má fé, ou procurar alguém, ou achar que alguém está diante de Deus, porque Deus, quando abre a porta, ninguém fecha. Mas quando Deus fecha uma porta, ninguém abre. Nós precisamos aprender a confiar na promessa de Deus. E Jacó precisa fugir do seu irmão Esaú, passa 20 anos na casa de Labão, continua com as suas estratégias, continua trapaceando, continua usurpando, mas um dia, depois de ter que fugir de Labão, Jacó precisava encontrar-se com o seu passado. Um dia todos nós teremos que nos encontrar com o nosso passado mal resolvido. Não existe posição geográfica, não existe tempo, não existe distância que possa impedir o cumprimento de um passado mal resolvido.
A Bíblia diz em Números 32, 23: um dia o vosso pecado vos há de achar. Um dia o seu pecado irá te encontrar. E não importa quanto tempo nós fujamos dele, não importa quanto tempo nós corramos dele, um dia o nosso pecado nos encontra. A Bíblia diz em Gálatas 6,7: de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem plantar, o homem também ceifará. Agora Jacó é obrigado a encontrar-se com o seu passado. É obrigado a encontrar-se com o seu irmão Esaú. E eu quero te dizer que o tempo não apaga uma mágoa, uma falta de perdão, uma ofensa que nós fizemos a alguém. O tempo não apaga algo que foi tomado emprestado e não foi devolvido. O tempo não apaga uma trapaça que nós fizemos no passado. O tempo não apaga. E um dia nós vamos ter que nos encontrar com o nosso passado. Um dia nós vamos ter que prestar conta com esse passado. E não existe tempo, não existe distância, não existe posição geográfica que possa evitar isso. Só existe uma coisa que pode fazer com que isso não aconteça: um novo nascimento na presença de Deus, uma nova vida na presença de Deus, um arrependimento verdadeiro na presença de Deus, o que não era o caso de Jacó. Jacó não tinha um arrependimento. Jacó continuava trapaceando, Jacó continuava fazendo as mesmas coisas, mesmo sendo um homem da linhagem de Abraão, um herdeiro da promessa de Deus, fazia parte da aliança do pacto, mas continuava sem um novo nascimento, continuava usando as suas artimanhas, as suas estratégias para conseguir aquilo que ele desejava. Mas agora Jacó precisava ter um encontro com o seu passado. Aquele irmão que ele havia usurpado o lugar, aquele irmão que ele havia enganado, aquele irmão que ele havia fugido havia 20 anos, ele precisava encontrar-se agora para deparar-se com o seu passado, para resolver o seu passado. Porque Jacó ele não havia se arrependido. Jacó está preocupado apenas em se livrar da morte. Jacó está preocupado apenas de se livrar das consequências. Ele tinha medo de morrer pelas mãos de Esaú. Em nenhum momento nós vemos Jacó arrependido pelo que ele fez. Nós não vemos Jacó aqui mostrando um arrependimento verdadeiro. Ele só queria ficar livre das consequências. Quantas vezes nós somos assim? Não temos um arrependimento, nós temos medo das consequências. Muitas pessoas que precisam passar por arrependimento, elas sentem medo das consequências do passado. E nós precisamos dar de cara com o nosso passado, resolver o nosso passado, nascer de novo, nos arrependermos, para não encontrar esse passado no dia do tribunal, para não precisarmos dar conta dele lá no dia do juízo de Cristo. Precisamos resolver hoje. Se você tem alguma coisa com alguém, resolva enquanto você está com ele na caminhada. Resolva enquanto vocês estão vivos. Se existe alguma coisa para resolver, resolva. Se você ofendeu, peça perdão. Se você foi ofendido, perdoe. Enquanto nós estamos ainda no caminho com o nosso adversário, e nós precisamos resolver, porque um dia o seu passado vai te encontrar. Um dia o nosso passado vai nos pedir contas, se não houver um arrependimento, se não houver uma mudança de vida, se não houver um novo nascimento. Quantas pessoas estão na igreja, mas seus sentimentos estão presos ao passado? Nunca passaram por um novo nascimento, muitas vezes até casam e continuam com sentimento por outras pessoas. Muitas vezes até já constituiu um novo relacionamento, mas o coração ainda está preso ao passado, a alma está aprisionada ao passado, ainda não resolveu o passado, ainda não nasceu de novo, não recebeu um novo coração, não recebeu uma nova vida. Quando as pessoas estão no nosso meio, mas ainda tem mágoa, ainda tem ressentimento, ainda tem coisas a serem resolvidas, é preciso ter consciência que um dia nós vamos ter que encontrar com Esaú. Um dia nós vamos ter que encontrar com o nosso passado mal resolvido. E Jacó foi ao encontro de Esaú com medo, não com arrependimento. Em nenhum momento você vê Jacó dizendo assim: vou me encontrar com meu irmão, vou pedir perdão, vou restituir o que precisa. Não, ele leva presentes para tentar enganar o irmão. Ele divide os dois grupos de pessoas, porque se Esaú matasse um, ficava outro, cheio de estratégia, mas sem arrependimento, sem uma mudança no seu coração, sem um novo nascimento. Ele continuava sendo o mesmo Jacó de 20 anos atrás, o mesmo usurpador, o mesmo enganador. Quanto tempo tem que você é crente? Quanto tempo tem que nós estamos na igreja? Será que somos o mesmo de 20 anos atrás?
de 10 anos atrás. Quanto tempo tem que você se converteu, Mica? Perdi até a conta. Eu tenho 13 anos de convertido. Será que nós somos o mesmo? Será que durante esses 20 anos continuo sendo Jacó? Será que durante esses 20 anos continuo sendo o mesmo caráter, o mesmo coração, as mesmas atitudes? Quantos anos você tem? Não fica pensando que o tempo de crente vai apagar os nossos erros. Nós precisamos de um novo nascimento, porque um dia o nosso passado vai nos encontrar. Mas antes de encontrar com Esaú, Jacó teve 3 encontros. Diga comigo, 3 encontros. Antes de encontrar com o seu passado, antes de ter que prestar conta com Esaú, Jacó tem 3 encontros diferentes. Se nós lermos lá em Gênesis 28, diz que Jacó pega uma pedra e coloca sobre a sua cabeça como travesseiro, e ele vê anjos, e uma escada posta no céu, e os anjos subiam e desciam pelaquela escada. Deus estava começando a querer mostrar para Jacó que ele está no controle. A subida dos anjos representa, ele sobe com as orações e desce com as soluções. Ele sobe com os problemas e volta com o resultado. E Jacó não aprendeu a lição com Deus, que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus é o Deus que tem domínio sobre todas as coisas. Entre o céu e a terra há uma escada, há um portal onde Deus envia os seus anjos, recolhe as nossas lágrimas, as nossas orações, sobe a presença de Deus e traz resposta, traz solução, traz proteção. Há uma ligação entre o céu e a terra. Deus não nos abandonou. É isso que Deus estava querendo dizer para Jacó. Eu estou no controle. A promessa que eu fiz para você, ela vai se cumprir. E não precisa você usar as suas artimanhas, dar o seu jeitinho. Porque eu, Senhor, estou no controle de todas as coisas. Os anjos subiam com as orações, desciam com as respostas. É assim que Deus age. É assim que Deus quer nos ensinar. Deus no controle o tempo todo. Deus não perde domínio. Deus queria mostrar para Jacó: Jacó, não fique ansioso, não fique preocupado, não use a sua mão carnal, não coloque o seu braço sujo. Eu estou no controle. E aqui em Gênesis 32, ele tem um encontro com anjos de novo. E ele deu aquele lugar o nome de Manaim, ou seja, exércitos de Deus, ou campo de batalha de Deus. Mais uma vez, Deus estava mostrando para Jacó a sua proteção. Que Jacó não estava sozinho, que Jacó não precisava usar de artimanha, que Deus estava com ele. Como é difícil para o ser humano compreender isso. Como é difícil para nós compreendermos isso. De que nós não precisamos de mais nada, que nós não precisamos do apoio humano, que nós não precisamos da ajuda humana, que o Senhor está conosco. Foi assim que Caleb disse: olha, o Senhor está conosco, fugiu deles o seu amparo, nós vamos devorar como se devora pão. Irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, se Deus está do nosso lado, se há um exército, se há Manaim, por que temer? Lembra de Eliseu? Ele estava na tenda, veio um exército assírio para capturar Eliseu. Sai de manhã Geazi e olha, e vê um grande exército, ele volta apavorado. Meu Senhor, há um grande exército que vai querer nos capturar. Eliseu olha para o céu e diz: Senhor, abre os olhos do moço. E diz: agora vai lá fora para você olhar. Cavalos e carros de fogo em volta de Eliseu. Você não está vendo, mas você não está só. Ele mesmo prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Diz que os anjos de Deus são espíritos ministradores que andam a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quantas vezes precisamos aprender a depender, a confiar em Deus? Deus mostra uma escada, anjos subiam e desciam, e subiam com as nossas orações, desciam com as respostas. Deus agora mostra um exército de anjos para Jacó. Mesmo assim, Jacó continua confiando nas suas estratégias. Mesmo assim, Jacó se recusa em confiar em Deus. Confia em si mesmo, confia nos seus esquemas. Tenta apaziguar Esaú com presentes. Tenta comprar o favor de Esaú, o perdão de Esaú. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nós precisamos aprender que Ele nunca nos deixa só. De que Ele sempre está conosco. E que se Ele tem promessa na nossa vida, se Ele nos prometeu algo, Ele vai cumprir a sua promessa. E não precisamos dar o nosso jeitinho.
Confiamos em coisas, confiamos em pessoas, mas não confiamos em Deus. Jacó confiava nos seus presentes, na sua estratagema. Jacó dividiu os grupos, Jacó levou presente, Jacó mandou um embaixador na frente. E Deus o tempo todo dizendo: Jacó, eu estou contigo, olha os meus anjos, olha o meu exército. Um só anjo em uma noite matou 185 mil pessoas no acampamento assírio. E Deus mostrou escada com anjos subindo e descendo. Deus mostrou um exército de anjos. Mesmo assim ele continua confiando em si mesmo. Mesmo assim ele aprendeu desde o ventre da mãe a confiar na sua mão, a pegar no calcanhar de Esaú, a usurpar Esaú, a enganar o seu tio Labão, a fugir das coisas certas. Tem crente assim. Ele confia nos seus esquemas. Ele pede favores a políticos, mas eles não confiam em Deus. Eles não têm uma vida totalmente entregue na mão de Deus. Eles confiam nos seus esquemas. Ele confia na proteção humana. Ele confia nos seus presentes, na sua bajulação. E Deus está nos ensinando: confie em mim, porque senão você vai se decepcionar. Confie em mim, porque senão um dia o seu passado vai te encontrar. Porque um dia você vai ver o que vai acontecer. E muitas vezes passamos por consequências ou não confiar em Deus. E esse Deus diz todos os dias em sua palavra que está conosco. É preciso acreditar na palavra de Deus. É preciso voltar novamente à fé, na palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. É isso que nós precisamos voltar. Não confiar na sua bondade, não confiar nas suas amizades, não confiar na sua influência. Deus queria ensinar Jacó a confiar nele, mas ele ignora o exército de anjos. E ele cria a sua própria estratégia. Se você quiser andar pelos seus caminhos, ande sozinho. Vá sozinho com sua estratégia, vá sozinho com seus pensamentos, vá sozinho com sua falta de fé. Deus não anda com quem não tem fé. Você não vê mais os anjos andando com Jacó. Parou por ali. Estagnou ali porque há uma descrença no coração de muita gente. A falta de fé, a desespero. Precisamos firmar as nossas vidas em Cristo. Precisamos colocar a nossa fé em Cristo. Cuidado com a estratégia humana. Lembra de Acabe? Acabe com medo do exército inimigo, chama Josafá para ir com ele, tira as vestes de rei, coloca em Josafá, enganando o coitado de Josafá, disse: eles vão matar o rei, vão me deixar livre para matar Josafá. E a perseguição veio contra Josafá, e eles aproximaram, viram que não era Acabe. Do nada o homem pegou uma flecha, lançou para o alto, o Espírito de Deus pegou a flecha e abriu no meio da roupa de Acabe e matou Acabe. Vai confiar na sua armadura? Vai confiar nos seus próprios planos? Vai confiar nos seus esforços? Vai confiar na sua proteção? Vai confiar naquilo que você pode fazer? Vai confiar no homem? Deus encontrou um espaço na testa de Golias. Ele vai encontrar um espaço na nossa vida para minar. E quando nós não aprendermos a confiar nele, será que a igreja precisa passar por tantas aflições para aprender a confiar em Deus? A Bíblia diz que ele nunca viu um justo desamparado nem sua descendência mendigar pão. Será que você acha que a sua proteção, aquilo que você faz, os seus presentes, sua estratégia, vai evitar, se Deus quiser permitir? Acabe escondeu no meio da multidão, Deus o achou. Se suba ao céu, ele lá está. Se desça ao abismo, ele está. A luz e as trevas, para ele é a mesma coisa. Se fugir, ele ensinou do mar, até ali o teu braço me alcança. Será que nós precisamos aprender mais o que de Deus para aprender a confiar nele? Ele é que dá vida, ele é que tira, ele é que humilha, ele é que exalta, ele que faz descer a sepultura, ele faz subir, ele pega o homem do monturo, do pó, e faz assentar entre príncipes, ele tira do meio de príncipes, de trono, faz virar boi, animal selvagem, ele dá o trono, ele tira o trono, ele dá inteligência, ele dá sabedoria, mas ele também dá loucura. Até quando vamos confiar em nós mesmos? Até quando vamos confiar nos nossos presentes, nas nossas amizades, no nosso jeitinho brasileiro, e não vamos confiar em Deus? Até quando? Mesmo com toda a demonstração de Deus, Jacó continuou armando estratégia. Vai com os presentes para Esaú. Vou dividir em grupo de 2, que se ele matar um grupo, o outro grupo foge. Vou deixar minha mulher que eu mais amo no grupo de trás, meu filho mais amado.
quando Deus não está no negócio. Deus vai encontrar um jeitinho. É preciso aprender a confiar em Deus. Ele teve um encontro primeiro com os anjos, com a presença de Deus. Mas o segundo encontro foi com o próprio Deus. Antes de chegar a Esaú, ele se encontra com o próprio Deus. Ele se encontra com o Senhor. E a Bíblia diz que quando ele separa os grupos, diz que ele ficou como? Sozinho. Ele manda um grupo, manda outra embaixada, e ele fica como? Coisas boas começam a acontecer quando estamos sozinhos com Deus. Coisas boas começam a acontecer quando estamos sozinhos com Deus. Vocês estão entendendo? Coisas boas começam a acontecer quando estamos sozinhos com Deus. E pode ser sozinho, quando você tira um tempo para orar, quando você tira um tempo para Deus, quando você tira um tempo para meditar, quando você tira um tempo para adorar. Coisas boas acontecem quando estamos sozinhos com Deus. Quando a nossa alma, quando a nossa multidão de gritos no nosso coração nos abandona e que nós conseguimos ficar sozinhos com Deus. Já percebeu que tem pessoas que têm medo disso? Elas querem estar sempre rodeadas, elas querem estar sempre em meio à multidão, pedindo favor de alguém para levar ele numa maca até Jesus. Mas eles não querem estar sozinhos. E sabe como é que eu posso ficar sozinho? Quando tudo que eu planejei vai por terra. Quando tudo que eu imaginava que eu ia fazer, as minhas estratégias acabam. E aí no final da lista existe Deus, porque é lá que você coloca Ele. É lá que nós colocamos muitas vezes Ele. Colocamos nossos amigos, colocamos as pessoas que nós confiamos, colocamos os homens, e quando tudo se esgota, no último lugar da nossa lista, Deus, que deveria ser primeiro. As coisas boas acontecem quando as suas estratégias acabam, quando as suas forças acabam. Quando nós estamos sozinhos com Deus, aí começa a acontecer coisas boas. É preciso ter coragem de estar sozinho com Deus. É preciso ter coragem de tirar todas as nossas opções carnais. O próprio Cristo pré-encarnado veio combater com Jacó. E demorou a noite inteira. Que homem insistente! Passou a noite inteira lutando para não se entregar. Quantos crentes são assim? Estão há anos lutando contra Deus e não se entregam. Para de ser religioso. Se entrega. Jacó tomou uma noite. Tem quantos anos você está resistindo a Deus? O próprio Deus veio lutar com Jacó. Tentou segurar Jacó. Tentou repreender Jacó. Tentou segurar Jacó. Tentou subjugar Jacó, mas ele passou a noite inteira lutando. Ele não queria deixar de ser Jacó, ele queria continuar com as suas estratégias, ele queria continuar sendo carne. Essa luta é o espírito contra a carne. É Deus tentando nos subjugar, tentando nos colocar no nosso devido lugar, e nós lutamos contra Deus. Há quanto tempo você está lutando com Ele? Jacó passou uma noite resistindo a Deus. Quando Estevão foi apedrejado, ele disse: ó, homens incrédulos que sempre resistis ao Espírito Santo. Não quero sentir nada. Não vou sentir nada porque ele foi assim que eu aprendi. Eu só vou sentir da forma que eu aprendi. Vai lutar com Deus até quando? Jacó passou a noite inteira lutando com Deus. Quanto tempo Jesus quer dominar sua vida? Vai continuar lutando contra Ele? Dando vazão às suas paixões carnais, dando vazão aos seus pecados, dando vazão e valor às suas amizades, dando valor à sua concupiscência, à sua lascívia, aos seus desejos, mais do que a Ele. A noite inteira. Quanto tempo tem que Deus está querendo colocar você no seu devido lugar? Quanto tempo tem que Ele quer dominar a nossa vida? E nós estamos lutando com Deus. E nós estamos resistindo. Eu não quero me render. Era isso que Jacó estava dizendo. Eu não quero me render. Deus queria dominar a vida de Jacó. Essa é a maior luta de Deus. Dominar a nossa vida. E vamos compreender que nós não precisamos de estratégias humanas. Que nós não precisamos chegar no Bolsa Família e mentir que nós somos miseráveis para receber um benefício. Nós não precisamos pedir um empurrãozinho de alguém para passar no concurso público.
Ele em total confiança. É isso que Deus quer, que nós entreguemos o nosso coração para Ele em total confiança. Que Jacó precisava dizer para Jesus eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Mas ele resistiu a noite toda. E Deus queria subjugar Jacó. Jacó, eu quero acabar com sua carne. Ele não deixava, ele lutava, ele derramava suor, e se fosse preciso derramava sangue. É assim que nós fazemos. É assim que nós fazemos, lutamos o tempo todo contra Deus. Aí vem uma pergunta da Bíblia: acaso somos mais fortes do que Ele? Será que Ele vai precisar fazer o que para nos ensinar? Quanto mais nós vamos demorar nos defendendo de Deus? Não, Senhor, o Senhor sabe, porque é assim. Quanto tempo mais vai demorar? O Senhor sabe que eu não tenho tempo, o Senhor sabe das minhas limitações, o Senhor sabe até quando nós vamos lutar contra Deus? Até quando você vai dar uma desculpa que você é jovem? Até quando? Até quando nós vamos dar desculpas para Deus? Até quando, homens, precisam dar desculpa para Deus para não ser um sacerdote da sua casa? Até quando? Até quando não dá desculpa a Deus para parar de mentir, de enganar, de ser usurpador, trapaceiro? Até quando? Até quando nós vamos lutar com Deus a noite toda dando desculpa? Deus quer dominar a nossa carne. Essa luta é todo dia, carne contra espírito, e nós estamos resistindo a Deus. Jacó passou a noite toda sem admitir quem ele era. Não é assim que nós passamos com Deus? Lutamos, queda de braço com Deus, mas não admitimos quem nós somos. Continuamos lutando, continuamos prevalecendo na carne, mas não queremos mostrar para Deus quem somos. Até quando nós vamos lutar com Ele? Até quando nós vamos resistir à sua vontade? Acaso somos mais fortes do que Deus? Acaso prevaleceremos? Acaso venceremos essa batalha com Ele? Até quando nós vamos querer continuar sendo a mesma pessoa? Até quando estaremos satisfeitos com a nossa vida espiritual? Até quando? Até quando nós vamos continuar satisfeitos? Até quando nós vamos achar normal a nossa vida? Até quando? Uma noite inteira de luta. Ele não se rendia. Ele não se curvava. Ele não se dobrava diante de Deus. Quanto tempo tem? Vai passar 20 anos, irmão? Vai passar 10, vai passar 5, vai passar 30? E chegou um ponto que Deus enfraqueceu Jacó. E de manhã Jacó já não conseguia mais lutar, só fez agarrar. É assim que Deus quer. Ele não usava mais suas estratégias, sua força. Agora ele só agarrou e pediu a bênção. Me abençoa, me abençoa. Eu não vou mais armar esquema, eu não vou mais lutar com a minha própria força, porque Deus esgotou a força de Jacó. Deus vai esgotar a nossa força. E quando quisermos lutar contra Deus, e quando resistirmos à vontade de Deus, e quando resistirmos à palavra de Deus, Deus vai esgotar a nossa força para pararmos de lutar e simplesmente agarremos no pé dele e pedimos: me abençoa por misericórdia. Foi isso que aconteceu com Jacó. Agora Jacó não ia inventar mais solução. Agora Jacó não ia inventar mais estratégia. Não tinha mais força. A carne estava fraca. A carne foi vencida. É isso que nós precisamos lutar. E deixar Deus subjugar a nossa vontade, a nossa carne. Nós precisamos perder para Deus. Nós somos acostumados a disputar tudo. Mas com Deus, quando você perde, você ganha. Aprenda. Não queira vencer Deus, não queira lutar contra Ele. Se entregue à vontade dEle. Se quebre como aquele vaso na mão do oleiro. Porque com Deus, quando eu perco, eu ganho. E nós entramos na disputa, nós não gostamos de perder disputa. Jacó já acostumou a disputar desde o ventre da mãe. Já disputou com os outros espermatozoides, já disputou com Esaú. E já estava pronto para disputar de novo com Deus. Só que com Deus ninguém ganha. E preciso aprender que quanto mais cedo eu perder para Deus, mais cedo eu vou ganhar.
Agora Jacó não inventa mais solução. Só agarra. Ele diz: não vai embora sem me abençoar, não. Até então Jacó tinha medo de morrer. Agora ele estava com medo de ficar sem Deus. Agora ele agarra a presença de Deus e diz: não vai embora, não, sem antes me dar a tua bênção. Jacó teve um encontro com anjos, Jacó teve um encontro com Deus, mas o principal encontro que Jacó teve, e último, antes de encontrar com Esaú, foi consigo mesmo. Jacó encontrou a si mesmo. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse último tópico. Nós não nos vimos verdadeiramente até que tenhamos visto a Deus. Nós não conseguimos saber quem somos se não soubermos quem Deus é. Enquanto eu não saber quem é Deus, eu nunca vou saber quem eu sou. É por isso que tem um cara de bonitinho na igreja que pensa que é alguma coisa, que pensa que é muito bom, e não prostra, não adora, não chora, porque ele pensa que ele é muito especial, aquele é a última bolachinha do pacote, porque ele nunca viu Deus, não sabe quem Deus é. E quando eu vejo Deus, eu me vejo. Quando eu vejo a grandeza dele, eu vejo a minha pequenez. Quando eu vejo a glória dele, eu vejo a minha miséria. Quando eu vejo a santidade dele, eu vejo o meu pecado. É isso que Deus está querendo dizer. Você não vai saber que você é tão pobre, tão pecador, enquanto você não vê Deus. Enquanto você não conhecer Deus, você não vai conhecer você mesmo. Sabe por que tem muita gente que não se conhece porque não conhece Deus? E quando eu não tenho encontro com Deus, eu não vou saber quem eu sou. Eu achava que eu era bom demais. Eu achava que eu comprava e pagava e que eu era o cara. Mas um dia eu encontrei Deus e vi o quão miserável e sujo eu era. Você só vai saber quem você é se você saber quem é Deus. Lembra de Isaías? Profeta. Já profetizava para os outros, já determinava a sentença de Deus sobre nações, já criticava o culto hipócrita. Mas um dia ele viu quem Deus era. E qual foi a reação de Isaías? Ai de mim que eu estou perdido. Sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Antigamente ele via a impureza do povo, porque ele não conhecia Deus de verdade, mas já era profeta. Mas no dia que ele teve um encontro com Deus, ele passou a ver quem ele era. E você não é tão bonzinho assim como você pensa, não. Tem mágoa aí dentro, tem sujeira aí dentro, tem lixo aí dentro, que precisa ser tirado. A orgulho, a rancor, a soberba. E quando eu não me encontrar com Deus, e quando eu não ver quem Deus é, e quando eu não descobrir quem é Deus, eu não vou descobrir quem eu sou. Já achava que ele era o máximo. Continuava trapaceiro, mentiroso, usurpador, mas ele era o máximo, era Jacó. Zaqueu, o nome Zaqueu significa justo, mas era ladrão. Mas um dia ele encontrou-se com Jesus, ele disse: Senhor, eu vou devolver o que eu roubei e vou dar 4 vezes mais e vou dividir no meio com os pobres. Você só é bom enquanto você não encontra com a bondade verdadeira. Você só é santo enquanto você não encontra com a santidade perfeita de Deus. Esse é o perigo de não conhecer Deus. Esse é o perigo de não ter contato com Deus. Esse é o perigo de não sentir a presença dEle. Achar que nós somos alguma coisa, que nós somos dignos de alguma coisa, merecedor de alguma coisa, e quando eu não enxergar Deus como Ele é, eu não vou conseguir me enxergar. Nós não somos bonzinhos. E cada vez mais eu penso isso e vejo isso em mim. E quanto mais de Deus me aproximo, mais vejo que eu sou imperfeito e falho. E que preciso mudar. Se você acha que você está bom, é porque você ainda não encontrou com Deus. No dia que você encontrar, você vai ver o que a luz da justiça faz. O que o sol da justiça faz. Jacó, eu achava que ele era o máximo. E quando ele estava ali lutando, me abençoa, não vá sem me abençoar. E o Senhor perguntou: qual é o teu nome? Eu quero saber quem você é agora. Eu quero saber que depois de você ter encontrado comigo, o que você acha de você? E ele disse: eu sou Jacó, eu sou trapaceiro, eu sou usurpador, eu sou mentiroso. A partir daquele dia, Jacó passou a enxergar quem ele é. Você jamais saberá quem você é se você não souber quem Deus é.
Você jamais vai se enxergar se você não enxergar a Deus. E Deus está perguntando para nós hoje: quem é você? Qual é o teu nome? Será que você vai falar coisas boas a teu respeito? Vai continuar enganando a si mesmo? Será que no confronto com Deus nós vamos pegar de novo, sendo usurpador? Eu sou Jacó. Essa pergunta forçou Jacó a confessar o seu verdadeiro eu. Quem você é? Antes de encontrar com Deus, nós somos uma coisa. Depois que nos encontramos com Ele, somos outra coisa totalmente diferente. Qual é o teu nome? Relaxado. Descompromissado. Deus quer sinceridade. Senhor, eu sou frio. Eu não sinto a tua presença porque eu tenho um coração duro. Senhor, eu finjo que eu sou assim, que a minha personalidade, mas eu sou frio espiritualmente. Eu sou desleixado. É isso que Deus quer escutar. Qual o teu nome? Você vai falar para mim: não, eu sou precioso, eu sou comprometido. Não minta. Essa pergunta forçou Jacó a ter um encontro consigo mesmo. Só podemos mudar quando encaramos a realidade sobre nós mesmos. Você quer mudar? Você quer mudar? Encare quem você é. Você quer mudar? Encare quem você é. Encare. Encare de verdade. Não tenha medo. Encare. Olha no espelho de Deus e veja quem você é. Deixa a santidade de Deus mostrar quem somos. Não esconda Deus, mas fala: Senhor, eu tenho sentimentos aqui dentro, aqui, que eu me sinto inferior, eu me sinto superior, eu me sinto assim. Fala a verdade. Você quer ter o poder de Deus? Deixa Deus te quebrar. Você quer ter o poder de Deus? Deixa Deus te amassar. Você quer ter o poder de Deus? Jogue-se diante de Jesus, se entregue. A pessoa inteira nunca vai ter a presença de Deus. Os inteirinhos nunca vão se encontrar com Deus. Nós só vamos mudar no dia que nós encararmos quem somos. Aquilo que você pensa às vezes que é qualidade pode ser um defeito, você está achando que é uma qualidade. Quem é o teu nome? Qual é o teu nome? Quem você é? Precisamos urgentemente ter esse encontro com Deus para que nós possamos ter essa análise. Enquanto eu não conseguir ver Deus como Ele é, eu não vou conseguir me ver. E quando Ele disse: eu sou Jacó, eu sou trapaceiro, até hoje eu lutei com as minhas forças, até hoje eu enganei todo mundo. Deus disse: você não vai chamar mais Jacó, agora você vai ser Israel, príncipe com Deus, ou homem governado por Deus. Mas enquanto Deus não ouvir na nossa boca: eu tenho lábios impuros, eu tenho mente impura, eu tenho coração duro, eu sou orgulhoso, eu tenho isso, nós não vamos experimentar isso de Deus mudar o nosso nome. Tem pessoas que é o máximo para outras pessoas, são ídolos, são estrelas, mas no dia que elas se encontrarem com Deus, elas vão ver o que elas são. Nada. Enquanto eu não reconhecer quem sou, eu não vou mudar nunca. Se você achar que sua vida espiritual está boa assim, você não vai mudar nunca. Enquanto você for achar que seu caráter está bom assim, costumar enganar as pessoas, costumar mentir, você não vai mudar nunca. E quando você acostumar a ser coitadinho, você não vai mudar nunca. E quando você gostar que as pessoas tenham pena de você, você não vai mudar nunca. Eu sou Jacó. Eu sou frio. Eu sou enganador. Por fora eu sou uma coisa, na frente das pessoas eu sou uma coisa, mas quando elas viram as costas eu falo mal. Minha língua é terrível. Quem é você? Qual é o teu nome?
gente que tem nome que está vivo, mas está morto. Só Deus sabe. E Ele está te perguntando, está me perguntando, qual é o teu nome? Quem você é? Deus quer que nos conheçamos. Deus quer que não pensemos de nós além do que convém pensar. A forma de ter poder com Deus é ser quebrado por Ele. Quer ter poder? Deixa Deus te quebrar. O Senhor tocou na conjuntura da coxa de Jacó. Deus quebrou Jacó. É as pernas que você usa para fugir, Jacó. Agora você não foge mais com elas. Agora você vai ter que encarar a sua realidade de frente. Você usa para fugir a mentira? É o seu temperamento? É o que você usa para fugir? Deus vai quebrar. Vai ser propenso para você ter poder. Paulo se orgulhava da sua religião. Paulo era muito culto. Paulo se orgulhava do seu poder. Deus quebrou Paulo. Derrubou Paulo do cavalo. Colocou a boca dele no pó. Deixou ele cego. Mas depois derramou poder. É assim que Deus faz. Quer ser cheio? Quer ser cheio? Deixa Deus te quebrar. Quer ter um encontro com Deus, experiência com Deus? Deixa Ele te quebrar. Saia marcado. Mas chega um tempo na nossa vida que nós precisamos passar por isso. Saia marcado. Já pode uma marca para o resto da vida. E Deus vai tocar onde a gente mais usa para fugir da presença dEle. Agora, Ele podia andar no Espírito. Agora Ele podia andar dependendo de Deus. Porque até então Ele não dependia de Deus. Ele dependia das suas estratégias. Mas agora era um homem com a coxa quebrada, manquejando, quase um aleijado. Às vezes Deus nos coloca em tantas situações. Acaba-se a força. Acaba-se a sabedoria. E nós saímos manquejando. Mas é melhor manquejar com Deus do que usar as mãos para enganar, para fugir dele. Deus quer quebrar as nossas estruturas. Jacó estava manquejando. E agora, Jacó tinha um andar diferente que comprovava que ele esteve com Deus. Antes ele andava assim. E todos que dizem Jacó está diferente. Ele está com um andar diferente agora. Tem uma coisa diferente dele. Alguma coisa aconteceu. Jacó esteve com Deus. É assim que as pessoas precisam olhar para nós. Tem que ter uma marca. E o nosso andar é uma marca. Um andar diferente. Quem encontra com Deus anda diferente. Quem encontra com Deus fala diferente. Quem encontra com Deus veste diferente. Quem encontra com Deus pensa diferente. Quem encontra com Deus tem uma vida diferente. Agora o andar de Jacó era diferente. Era um andar que comprovava que Jacó teve um encontro com Deus. Se eu ando da mesma forma que eu era do mundo, eu nunca tive um encontro com Deus. Jacó tinha agora uma marca externa que comprovava que algo interno havia acontecido na sua vida. Tu não é mais Jacó, é Israel. Oh, que coisa maravilhosa. No dia que ouvimos da boca de Deus, você não é assim mais não. Você confessou, mas você não vai ser mais assim. Porque a partir de hoje você vai depender de mim. A partir de hoje você vai andar no Espírito e não na carne. A partir de hoje você vai ter um andar diferente. Você vai ter uma dependência total da minha presença. Ele não acreditava. Mas era algo visível. Dava para ver que Jacó esteve com Deus. Quando as pessoas te veem, as pessoas me veem, elas veem algo em nós que comprova que nós tivemos um encontro com Deus. Jacó era visível. Jacó não mancava. Jacó era perfeito. Muito pelo contrário, tinha as perninhas ligeiras. Ele fugia quando ele roubava, quando ele enganava. Mas agora ele mancava. Aquele homem que dependia das suas pernas agora não tem mais perna para depender. Quando ele depende de Deus, Deus vai colocar nele. Agora ele é obrigado a lidar no Espírito. Jacó agora tem uma marca.
todos precisam de uma marca que comprove que ele teve um encontro com Deus. Paulo dizia: ninguém me moleste, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Eu trago no corpo o sofrimento que resta em Cristo. Nós precisamos de marcas, precisamos de cicatrizes, de experiências com Deus, precisamos de rachaduras de experiências com Deus, precisamos de escavaduras que mostrem a experiência com Deus. Nós estamos muito inteiros para Deus operar o seu poder. Estamos inteiros demais ainda. Nós ainda vamos para onde nós queremos, nós não somos guiados ainda pelo Espírito. Nós ficamos em casa quando nós queremos, nos dias de culto. Nós vemos na oração o dia que nós queremos. Nós ainda andamos com nossas próprias pernas. Nós não fazemos esforços. Nós estamos com a nossa própria perna. Quem tem duas pernas precisa fazer esforço para andar. Só quem Deus quebrou. Você precisa de uma marca. Eu preciso de uma marca de experiência com Deus. Aquela marca de Jacó podia parecer uma fraqueza, não é verdade? Uma limitação, mas era o poder de Deus. A nossa vida pode até parecer fraqueza para as pessoas lá fora, mas é o poder de Deus. A vida que agora levamos de perdoar, de dar a outra face, de andar a outra milha, de ser humilde, de chorar, pode até parecer fraqueza para quem está lá fora, mas para quem tem sabe que é o poder de Deus. Parece fraqueza ser monstro do realidade, mas é o poder de Deus. A cruz pode até parecer fraqueza, é loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. Aquele manquejar para as pessoas podia parecer que Jacó agora estava inferiorizado. O nosso caminhar para as pessoas lá fora agora ele pode até pensar que agora nós não somos nada, que somos pobres e coitados, mas é o poder de Deus. Essa limitação que você tem é para nos aperfeiçoar a sua grandeza. Porque quando estou fraco, aí é que eu sou. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha. Quanto menos tenho, mais dependo dele. Quando eu não tenho mais duas pernas boas para andar, quando eu manquejo, aí é que eu dependo de Deus. O que parece fraqueza para as pessoas lá de fora, o que parecia uma fraqueza agora na vida de Jacó, era o poder de Deus. Era o toque de Deus, era a transformação de Deus, era a digital de Deus moldando o vaso. Crente precisa ter digital de Deus mesmo. Precisa ter digital de Deus, precisa ter marca, cicatriz do confronto, do contato com Deus. Precisa ter cicatrizes espirituais que mostram que nós tivemos um encontro com Deus, para que as pessoas vejam lá fora que é fraqueza, para nós é o poder de Deus, é a graça de Deus. Parecia uma limitação para Jacó, mas era uma experiência. Era uma experiência. E quanto menos tenho, mais dependo dele. Quanto menos eu tenho, mais dependo dele. Quanto menos de mim mesmo eu tiver, mais dele eu dependo. Para pregar, para ensinar, para ser cristão, para ser servo. Quanto menos eu tenho de mim mesmo, mais eu dependo dele. Parecia fraqueza, mas era poder. As marcas que nós levamos de humildade, de mansidão, pode até parecer fraqueza para o mundo. Bateu, levou. Não é assim que o mundo ensina? Bateu, receba outra face. É assim que Jesus ensina. Pode parecer fraqueza nos lá de fora, mas é o poder de Deus. É a marca de Deus na nossa vida. É dependência. Davi dentro da caverna. Vou ficar aqui até que Deus me faça saber o que há de fazer de mim. Dependência de Deus. Precisamos de experiências com Deus. Precisamos encontrar com o poder de Deus. Precisamos encontrar com Deus. Precisamos encontrar conosco mesmo. Eu acho que esse foi o encontro mais primordial. Quando você encontra com a sua natureza. Quando você enxerga quem você é. Eu sou explosivo, carnal. É assim que Deus quer que nós sejamos com Deus, sinceros. Qual é o teu nome? E nós não vamos conseguir enxergar quem somos e nós não enxergarmos quem Deus é. Você
Você se acha muito santo? Encoste um pouquinho da santidade dele para você. Ai de mim que eu estou perdido. Nós não somos bons. Mas nós só vamos enxergar isso. Você só vai reconhecer que você não é um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, no dia que você encontrar com ele. Porque quando nós fazemos uma análise, Jacó até encontrar com Deus, Jacó era o máximo. Esperto. O cara esperto, o cara que conseguia tudo, o cara cheio de artimanha, de estratégia. Mas no dia que encontrou com Deus, Deus perguntou: me mostra quem é o teu caráter, me mostra o teu nome. Eu sou Jacó. Deus quer ouvir de nós quem somos nós. Nós só vamos saber quem somos nós no dia que nós soubermos quem Deus é. Grave isso. Mas eu estou encerrando. E você acha que resolveu para Jacó? Jacó voltou para casa. Se você continuar lendo 33, continuou fazendo coisas erradas. Continuou na carne depois da experiência, irmão, é diário. É isso que eu quero deixar para vocês. Jacó voltou a fazer estratagemas. Voltou a não confiar em Deus. Às vezes passamos até por uma experiência com Deus, poucos dias depois, estamos nós na lama novamente. Eu quero dizer para vocês para encerrar, é diário. É diário. Todos os dias nós precisamos deixar. Todos os dias precisamos confessar. Todos os dias precisamos matar a nossa carne. Todos os dias. Há uma luta terrível da carne contra o Espírito. Do nosso jeitinho e da vontade de Deus. Todo dia vem proposta, todo dia vem porta. Todo dia vem bandeja, todo dia. E mesmo depois desse momento grandioso, Jacó voltou a pecar. Eu estou dizendo para você que depois de uma experiência com Deus, você vai virar agora um anjo. Vigia. Nós não somos bons, nós vamos continuar sendo bons para o resto da vida. E precisamos saber disso todos os dias. Senhor, eu não sou bom. Sabe o que precisamos fazer? Mandar joelhos dobrados. Pedir a Deus misericórdia. Sabe o que precisamos fazer? Andar crucificado todos os dias. Não deixe esse velho homem tomar conta. Não deixe ele descer da cruz. Ele não presta. Ele não presta. Eu sei quem sou. Eu sei quem sou. E preciso saber todos os dias quem sou. E reconhecer quem sou. Se você se acha muito bom, se eu me achar muito bom, é porque nós não conhecemos Deus ainda. Que Deus nos ajude. Deus nos abençoe. E Deus coloque marcas em nós, como Ele colocou em Jacó. Nunca mais ele esquecer daquele momento. Mesmo plaquejando, fracassando, nunca mais ele esqueceria daquele momento. Vamos colocar de pé.